café, que gostoso! Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje eu vou falar sobre uma coisa que vem estragando a improvisação de muita gente por aí. Vejo também que é uma dúvida muito comum, que é como melhorar na improvisação, né? Meus alunos também, às vezes, aparecem com essa dúvida e aparecem com esse pensamento que eu queria dar uma trabalhada com vocês. Então, vamos lá, fica até o final para ver se não é o seu caso também. Bom, o que eu quero combater nesse vídeo aqui é o pensamento por centro tonal. O que é isso? Por exemplo, você está tocando uma harmonia 2-5-1 e aí, logo de cara, você conclui que é 2, dórico, 5, mixolídio e aqui é o jônico. Bom, é tudo a mesma escala, então fica tudo a mesma coisa, eu posso ficar tocando a escala de dó maior só. É verdade, realmente. Se você fizer isso, você vai tocar todas as notas certas. Só que tem grande chance de seu solo não ser legal por conta disso. Por quê? Porque você desativou o pensamento, né? E você desativou o pensamento por acorde, que é uma coisa que é muito legal na improvisação. Que é quando o acorde mudou, muda também o som do improviso, né? Muda o tempero que o improvisador está usando. Então isso é muito importante para o seu improviso ser legal. Então geralmente quando a pessoa ativa o modo centro tonal, vira um sobe e desce de escala. Porque é justamente isso que ela está buscando fazer, para tentar não se atrapalhar muito e tal. Eu sei que o caminho do centro tonal às vezes é uma ótima alternativa para quem está estudando improvisação, né? Porque às vezes você tem um show sábado e tem uma harmonia lá que se você for pensar por acorde, talvez você vai se estrepar um pouco, então vai no centro tonal para garantir e tal. Ou então até para dar um próximo passo, de começar a improvisar e tudo mais. Mas assim, chega uma hora que o seu improviso não vai para lugar nenhum e o que está faltando é o pensamento por acorde. Então o que a gente vai ver? Por exemplo, nessa mesma harmonia aqui, no Ré menor 7, você está no subdominante, certo? Então você pode usar todos os temperos e todas as combinações e as cores do subdominante. E sabendo que você está nele, você sabe o que é a nota do acorde, o que é tensão, o que é a nota do acorde, tensão, acorde, tensão, acorde. Você pode substituir a escala, então, por exemplo, a escala diatônica dele é o dórico. Mas você pode, por exemplo, tacar uma menor melódica, uma menor harmônica, uma penta blues. Claro que você tem que fazer isso com certo cuidado, mas dá para você colorir ele também. E eu vou mostrar como é que faz isso. O próximo acorde é o dominante. Ele é o Sol 7. Você pode usar todos os temperos do dominante. Então você pode usar, por exemplo, a escala diatônica dele, que é o próprio mixolídio, mas pode usar, por exemplo, o mixolídio 4+, escala Dundim, escala alterada, pode sobrepor alguma penta para dar uma outra escala. Enfim, mas a ideia não é que a gente vai ficar pensando nessas escalas para tocar. A gente sabe que o acorde é Sol 7. E aí quando você tocar uma nota, então você fez isso aqui, ó. Eu sei que eu fiz um arpejo da Dundim que deu esses temperos. Dá um tempero em cima do acorde, entendeu? E o próximo acorde é o 1. O que você pode fazer nele? Substituir o jônio pelo lídio, por exemplo, fica bem interessante, você ganha a quarta aumentada. O que é legal? Uma nota que pode num acorde não vai poder no outro. Por exemplo, se você tocou o Ré dórico e depois o Sol alterado, tinha uma nota que, por exemplo, não podia tocar no Ré, que era o Dó sustenido, que agora vai poder. E vai ser bastante legal quando isso acontecer. Mesma coisa acontece quando você resolver no Dó lídio, né? Vai ter o Fá sustenido. Fá sustenido é totalmente proibido no próximo acorde, que é o Ré menor. Então você vai ter que mudar. Então fica vendo como é que eu vou fazer. Eu vou fazer primeiro um improviso por centro tonal e depois vou fazer improvisando por acordes. Vou tentar narrar aqui ao vivo para vocês. E tenta perceber a diferença de sonoridade e o quanto essa segunda alternativa pode ser mais interessante para você dar um passo além da improvisação. Uma outra coisa que você deve ter percebido também é que dá para usar vários temperos num acorde só, né? Que nem enquanto a gente está aqui no Ré, ele dura um compasso, você pode tocar metade do compasso uma coisa, metade outra coisa. Ambas vão encaixar, então você vai dar um monte de informação ali, né? Por isso que o jazz às vezes é até um tipo de música complicado de ouvir, pela essa quantidade de coisa. Então é para ontem que você tem que começar já a experimentar isso, para ver como elas soam também, beleza? Existem solos que são feitos por centro tonal, por exemplo, os solos do rock, né? Rock and roll em geral é tudo centro tonal, que o guitarrista geralmente vai pensar, né? Você vai ver um solo do Slash, por exemplo, ele não fica ali pensando em cada acorde e as tensões que ele vai mandar, mas hora ou outra ele acaba fazendo isso. Como é que ele faz, né? Acontece que é um solo composto, né? O solo composto é muito mais fácil de você fazer uma coisa legal, né? Agora pensando na hora, vai ficar um sobe e desce de escala, meio chato mesmo. Então acontece que ele compõe o solo, então tem vários saltos, tem os arpejos, tem vários truques, e tem umas tensionadas ali que ele meio que acaba achando até de ouvido, provavelmente, mas que é muito da hora de ver, né? E que se você analisar vai dar alguma dessas escalas. A gente consegue explicar pela teoria musical todas essas coisas, né? Primeiro por centro tonal.
Agora eu vou fazer por acorde, olha. Bom, o que vocês separaram de diferença entre os dois, né? Eu não preciso pensar, eu saio apenas tocando as escalas que eu já fiz, eu já desenhei o braço inteiro, já tenho uma certa fluência, saio subindo e descendo. O que acontece? É um gosto só, né? Pensa que é um prato que só tem queijo, tá ligado? Agora o outro não, cada garfada que você dá, vem um negocinho diferente. E isso é muito mais rico musicalmente, cria um solo melodicamente muito mais interessante. Então, pensar por acorde é mais legal. Aqui nesse caso eu até desenvolvi de pensar às vezes em mais do que uma coisa para um mesmo acorde. Mas você viu qual a diferença principal? Você tem sempre um gostinho vindo ali, um curzinho, alguma coisinha, porque você percebe a hora que o acorde mudou, né? Pelo solo só, se eu estivesse tocando sem base, você percebe que o acorde mudou, quer ver, ó? Eu pus um acorde que nem tinha. Aqui antes do Ré, né? Mas o que acontece? Eu toquei sozinho aqui, você consegue ouvir todos os acordes e consegue entender inclusive a hora que ele muda e as dissonâncias que ele tem, né? Você viu que ficou um solo bem torto, assim, cheio de coisa, mas aqui eu usei todas as coisas que eu mais ou menos estava na hora ali, consegui pensar, procurei usar ao máximo também, para forçar isso. Na hora do solo, na hora do vamos ver, às vezes você acaba dando uma pensadinha por cento tonal ali para simplificar alguma coisa, às vezes tem uma parte que é muito rápida, e é aquilo que eu disse, às vezes serve como estudo também. Mas esse tipo de pensamento, ele acaba bloqueando um pouco, né? Ah, e só para complementar, se você não entendeu alguma parte desse vídeo, não sabe alguma escala dessas coisas ou não tem elas na mão, então o que você precisa é de estudo de harmonia, isso vai ajudar muito na sua improvisação. Então o que você precisa saber? Saber todas as escalas, saber colocá-las no baixo, saber como elas usam, como elas se aplicam, esse tipo de coisa. Esse é um estudo de harmonia. O que eu estou falando aqui é sobre improvisação, então é um tipo de pensamento, para você pensar por acorde, para daí você pegar esses conhecimentos que você vai ter que ter de harmonia para você encaixar. Então talvez tenha muita coisa para você revisar também, beleza? Então é isso, a dica que eu teria para passar para vocês é: pensa por acorde que o seu solo vai ficar mais legal. É difícil pra caramba e já começa a estudar, beleza? Valeu!